Durante o mês de agosto, nós fizemos várias lives falando sobre a importância do ministério e do serviço do leigo, e quero fazer aqui algumas colocações importantes. Então, começando, a prestação de serviços e o exercício de ministérios na igreja requer que o leigo ou voluntário cultive disposição para servir. Isso é muito importante, que todos os voluntários cultivem disposição para servir. E servir com amor, com dedicação, com compromisso e com responsabilidade. Mesmo sendo um serviço voluntário, o leigo ou o voluntário na igreja precisa ter responsabilidade, por exemplo, chegar no horário, cumprir as orientações que são dadas, estar presente no dia em que foi escalado, respeitar e cumprir a escala de cada serviço. É importante que a pessoa que presta serviço na igreja seja simples, seja humilde, seja desprendida de interesses e recompensas promocionais, de elogios e de outros desejos, que são naturais, porque nós somos humanos, então todos nós temos necessidades de elogios, temos necessidades de recompensas, mas é preciso que cada um procure se equilibrar neste particular, porque senão a igreja vira um lugar de disputa e um lugar de privilégios, e a igreja não é esse lugar. Porém, é fundamental que todo o trabalho, repito mais uma vez, seja realizado com muito amor, que tudo seja feito por amor. Eu quero citar 2 pensamentos e que gostaria que ficasse na mente e no coração de vocês. As pessoas mais motivadas são aquelas que amam o que fazem, porque a paixão não nos deixa perder a animação. Para realizar bem o serviço na igreja, é preciso que a pessoa tenha paixão e faça tudo com muito amor. Outro pensamento interessante. Um ser humano feliz é aquele que descobre a paixão naquilo com o que trabalha. Então, paixão e amor são 2 atitudes, 2 sentimentos fundamentais para quem presta serviço na igreja. Uma observação que eu faço sempre: o leigo que presta serviço aqui no Bonfim é um privilegiado, devido à importância deste lugar, enquanto santuário de maior expressão religiosa de Salvador, podemos dizer da Bahia e do Brasil. A Igreja do Bonfim é também um ponto turístico conhecido no mundo todo. Lugar que tem uma mística especial. Nós não podemos perder de vista a mística especial da Igreja do Bonfim. Um lugar de peregrinação. Uma grande riqueza religiosa e cultural a Igreja do Bonfim possui. E a Igreja do Bonfim guarda a imagem do Cristo crucificado, que nos revela o rosto misericordioso do Pai. Então, é um privilégio servir na Igreja do Bonfim. Mas também, quem serve na Igreja do Bonfim precisa ter alguns cuidados.
Primeiro, com o destaque da visibilidade. A pessoa passa a ser vista pelas redes sociais, está ali na frente. E aí, o que é que acontece? A pessoa pode ficar cheia de vaidade. A pessoa pode cair na tentação de querer aparecer, de achar que é mais importante do que os demais. Por exemplo, quem faz comentário, quem faz leitura. É preciso ter muito cuidado com as vaidades e muito cuidado com a tentação de querer aparecer. A pessoa que presta serviço na Igreja do Bonfim é desafiada a praticar a espiritualidade da misericórdia. Eu tenho falado muito a respeito disso. A Igreja do Bonfim é a mansão da misericórdia. Então, a nossa espiritualidade é a espiritualidade da misericórdia. Enquanto santuário, prestem bem atenção, enquanto santuário, nós temos um compromisso comum, compromisso de todos, dos padres, dos diáconos, dos funcionários, dos membros da devoção do Senhor do Bonfim e de todos os voluntários. Qual é o nosso compromisso comum? Acolher bem a quem chega. E também de nos acolhermos bem uns aos outros. Não só acolher bem quem chega, mas nos acolhermos bem uns aos outros. E devido à nossa realidade pastoral, aqui é um lugar que recebe pessoas de religiões diversas, sobretudo de matriz africana, pessoas que não professam nenhuma fé, mas aqui no Bonfim nós temos o desafio de respeitar as diferenças, de respeitar as manifestações religiosas, a religiosidade popular. Aqui nós temos que entender a realidade de ponto turístico e suas demandas. Quem presta serviço aqui no Bonfim precisa ter muita paciência com as pessoas. Muita paciência. Hoje, por exemplo, eu estava distribuindo comunhão. Na hora que eu fui dar comunhão ao Senhor, aí ele veio me falar que era o aniversário dele e tal. Eu não posso não escutar aquele homem, porque eu sei que ele está falando aquilo, porque ele não sabe que aquele não é o momento de falar. Eu pacientemente fiquei escutando o que ele falava. Depois, ele seguiu. Então, assim, são outras atitudes das pessoas, até de falar alto, de não respeitar o ambiente. Nós precisamos entender que aquela pessoa não está fazendo por maldade, mas por desconhecimento. Eu já falei inúmeras vezes e quero lembrar para vocês. A maioria das pessoas que vão ao santuário, elas não praticam a religião. Elas não frequentam as paróquias. Logo, elas não sabem como cada uma deve se comportar na igreja. Elas não sabem de determinadas posturas. Então, a gente precisa, com muito jeito, com muito cuidado, ajudar a pessoa a compreender e a descobrir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Trabalhar na Igreja do Bonfim é um desafio muito grande, porque nós encontramos pessoas que vêm do mundo todo, podemos dizer assim. E pessoas com comportamentos, com atitudes diversas. Eu quis, antes do retorno de vocês, relembrar, quis
antes do retorno de vocês, fazer recordar aquelas orientações que eu venho sempre dando, de modo que o serviço de vocês seja um serviço de qualidade. A leitura deve ser bem feita, o comentário deve ser bem feito, com expressão facial, demonstrando alegria, demonstrando satisfação. Aquele que acolhe deve acolher com um sorriso. Agora nós estamos usando máscaras, mas as pessoas percebem pelo olhar quando nós estamos sorrindo. As pessoas percebem. Desligou o microfone aí do padre. Nós comunicamos através do olhar. Nós expressamos através do olhar alegria, expressamos através do olhar fechamento. Então vamos olhar agora para as pessoas com um olhar misericordioso, com um olhar acolhedor. Durante vários momentos, nesse período de pandemia, sobretudo nas celebrações, eu sempre repeti uma frase para vocês. Depois da pandemia, cada um de nós precisa mudar. Lembram disso? Então, eu quero pedir a vocês que antes do retorno, e quem já retornou, e quem esteve durante a pandemia prestando serviço na igreja, que agora faça um pequeno exame de consciência, respondendo a uma pergunta. O que precisa mudar na minha vida para que eu possa servir melhor? Eu quero pedir a vocês encarecidamente, por favor, eu faço esse pedido em nome do Senhor do Bonfim. Veja o que precisa mudar na sua vida, no seu comportamento, no seu jeito de ser, nas suas atitudes, para que você possa retornar, não só a servir na Igreja do Bonfim, mas para a sua vida, para a nossa vida. Depois da pandemia, nenhum de nós pode continuar sendo a mesma pessoa, cometendo os mesmos erros e as mesmas falhas. Nós precisamos aprender e pôr em prática as lições que foram oferecidas durante a pandemia. Então, venham dispostos, voltem animados, vamos chegar com uma cabeça diferente e com o coração aberto, tá bom? Então, a reflexão inicial que eu faço para dizer a cada um de vocês, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A Basílica Santuário do Senhor do Bonfim é a minha casa, é a sua casa, é a nossa casa. As portas da nossa Basílica estão abertas para que cada um possa entrar. Mas também vamos abrir as portas do nosso coração para uma nova vida, para um momento novo. Tá certo? Segundo ponto da nossa reunião. Agora eu quero oferecer algumas orientações práticas que são importantes. Prestem atenção. Primeiro, a pandemia não acabou. A gente precisa tomar consciência disso. A pandemia ainda não acabou. Nós precisamos continuar com os mesmos cuidados, voltando com toda a cautela, porque a Igreja do Bonfim recebe pessoas do mundo todo,
Então, a Igreja do Bonfim é um lugar de risco. É um lugar de risco. A gente precisa ter todo o cuidado, usar máscara, higienizar as mãos, evitar contato próximo com as pessoas. Quem faz parte da idade de risco deve continuar frequentando a igreja nos horários com menos movimentação. Outra observação importante: se você não está escalado, não deve comparecer nos horários das missas, para evitar aglomeração. E se você vier nos horários da missa, vá lá para cima, fica nos lugares onde a gente não pode colocar pessoas de fora, deixe as cadeiras ali da frente do altar ou os bancos para os outros. Ali no primeiro andar ou naquelas janelas da nave central, a gente pode participar da missa tranquilamente. Então, esse cuidado é muito importante. Eu sei que todo mundo está querendo chegar, todo mundo está querendo voltar, mas ainda é preciso cautela, ainda é preciso cuidado. Segundo, a respeito do funcionamento da igreja. A Igreja do Bonfim, agora, tem um administrador presente e atuante, que é Pedro. Ele vai se apresentar. Alguns de vocês já conhecem a Pedro, mas outros ainda não. E ele também não conhece ou vai ter um pouco de dificuldade, um pouco de tempo para conhecer a todos vocês. Então, o administrador é a pessoa responsável pela organização e funcionamento da igreja, pelo controle e preservação dos bens móveis, controle do material de limpeza, do material litúrgico, das peças sacras e obras de arte. Todo o ambiente, ou toda instituição, precisa ter uma pessoa responsável. Nós tínhamos Tiago durante um bom tempo, mas que não exercia a sua função assim de modo atuante. Então, nós tínhamos uma experiência de estarmos sem a presença de alguém que estava ali olhando, prestando atenção e tomando conta. Então, é preciso que cada voluntário entenda que, chegando na igreja, se apresente a Pedro, porque ele é agora o administrador da igreja. Olha, Pedro, eu sou fulano de tal, eu sou fulana de tal, eu presto tal serviço aqui. Outra coisa, se você quiser pegar alguma coisa, abrir algum lugar, é preciso comunicar àquela pessoa responsável. A gente não chega numa casa e abre tudo e usa tudo. Então, aqui no Bonfim precisa ter um controle das coisas. Porque o que acontecia era que as coisas sumiam e ninguém sabia quem pegou. Então, não é um modo de criar dificuldade. Não é um modo de um controle para que as pessoas não tenham acesso. Mas é um cuidado responsável para que as coisas sejam preservadas, nada seja perdido. Outra função do administrador
é coordenar, organizar a escala de serviço dos funcionários, é acompanhar os funcionários, é observar se o funcionário está trabalhando, se não está, se chegou na hora certa, se não chegou, se fez o seu trabalho ou não. Nós fizemos uma rotina de trabalho para cada funcionário. E cada funcionário precisa cumprir aquela rotina de trabalho. E o administrador é aquela pessoa que acompanha aquela rotina. Quem já trabalhou sabe que é assim, em qualquer lugar. Na igreja também precisa ser assim. Algumas pessoas estão estranhando porque ficaram muito tempo à vontade, fazendo o que queriam. Mas não estava certo. A gente costuma dizer que quando um lugar é assim muito à toa, que ninguém olha nada, é a casa de Noca. Então a igreja não é a casa de Noca que todo mundo faz o que quer. Então, seja Pedro, seja uma outra pessoa, a igreja precisa ter um responsável que olha, que acompanha, que cuida, que presta contas. Então, cada um de vocês deve procurar entender que é necessário, é importante a função de um coordenador, de um administrador e de um responsável. Se nós não tivermos uma pessoa assim, a coisa fica à toa. Então, quando precisar pegar alguma coisa, solicitar, prestar satisfação, respeitar limites, cada um de nós precisa saber o seu lugar, o seu papel, a sua função, sem atropelar o outro, sem passar por cima do outro. Na igreja, como em nenhum outro lugar, ninguém pode fazer o que quer, não. Na casa da gente não é assim. Na nossa casa, os nossos pais ficam orientando. Você que é pai, você que é mãe, é o coordenador da sua casa. É você que fica dizendo a seu filho, pode, não pode, cuidado com isso, cuidado com aquilo. É você que tem o cuidado de apagar a luz, de desligar a torneira da água que seu filho deixou ligada. É você que arruma a cadeira que seu filho desarrumou. É você que providencia comprar as coisas, controlar a alimentação. Não é mesmo? A igreja também precisa de alguém assim. E agora nós temos Pedro, que precisa ser apoiado, precisa ser ajudado, precisa do apoio e da compreensão de vocês. Eu peço agora a Pedro que se apresente, por favor. Boa noite, gente. Boa noite, padre. O padre me pediu para poder me apresentar um pouco a vocês, né? Então, eu sou Pedro. Eu acho que uma boa parte já me conhece, né? Mas também uma boa parte ainda não me conhece. Então, eu Pedro, já Lorival, estou Pedro, na boa noite, igreja. seja bem-vindo. Oi, Lorival, obrigado. Então, eu estou há um pouco mais de um Eu ano estou na em igreja, Uberaba, né? Minas Gerais, trabalhando. Tá certo. Então, eu estou um pouco mais de um ano na igreja e já tem muita gente que durante esse tempo todo eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, né? Então, eu espero que a gente possa ir se conhecendo no decorrer do tempo, né? E o padre falou duas palavras aí que eu acho que são cruciais para o meu trabalho e também para o trabalho de vocês enquanto voluntários, que é muito importante na igreja e nós precisamos muito, né? Que é apoio e compreensão.
né? Nós precisamos ter, porque imagine que hoje nessa live nós estamos com 147 pessoas, né? E acredito que tenha algumas outras pessoas que ainda não estejam presentes. E você reunir uma grande quantidade de pessoas, claro, cada um com seu jeitinho, cada um com a sua forma de pensar, cada um com seus costumes, a gente sempre pode ter necessidade de se adequar, né? Então, esse processo de adequação ele é muito importante, tanto meu com vocês, quanto de vocês comigo, aquelas pessoas que já vêm caminhando na igreja, já tem passado, está passando já por esse processo de adequação dentro dessa nova, desse novo processo administrativo, digamos assim, né? Claro, às vezes saindo um pouco do conforto aqui ou ali, né? E a gente indo se entendendo, desentendendo aqui, mas é uma coisa muito normal quando se trata de relacionamento humano e quando se trata de readaptação, né? Tudo na vida, quando a gente precisa se readaptar, a gente sempre sai de uma zona de conforto, né? E como o padre falou, a igreja ela já vem passando por um processo de costumes, né? De certos vícios em que a gente precisou meio que ajustar, ir ajustando, a gente está ajustando até hoje, e ainda estamos muito longe de alcançar a excelência, mas é o nosso objetivo, e isso faz com que, muitas vezes, algumas pessoas tenham um pouco de desconforto. Mas o que eu quero deixar para vocês é o seguinte, é que, na verdade, o meu principal objetivo, a minha principal vontade e desejo é trabalhar para a Igreja do Bonfim, fazer com que a Igreja do Bonfim, que é esse lugar tão importante, e que nós temos hoje não só uma igreja, mas contamos com outras dimensões. Na Igreja do Bonfim, ela não é somente uma igreja, mas ela é um ponto turístico, ela é um monumento histórico, ela é uma pessoa onde abraça muitas pessoas, e nós precisamos ter muito jogo de cintura, muita sabedoria, muito discernimento para poder lidar, né? Tanto eu, que estou nesse papel de gestão, como vocês também, que são os nossos braços importantes, que muitas vezes se encontram na linha de frente, né? E a gente precisa dessa sincronia. Nem sempre é fácil, mas a gente precisa encontrar essa sincronia. Bom, para quem não me conhece, eu vou me apresentar assim, um pouco da minha trajetória de vida, até para que vocês tenham um pouco de ciência. Eu tenho formação na área administrativa, tenho formação teológica também. Eu já fui religioso, fui frade franciscano durante algum tempo, né? Iniciei a minha formação em Brasília, depois fui para a Itália, fiquei um tempo e depois retornei. Hoje eu retomei a minha faculdade de psicologia, então estou dando andamento também nisso. Então, o ambiente de igreja, para mim, não é um ambiente desconhecido, né? Muito pelo contrário, é um ambiente onde eu tenho muito tato, muita percepção, muito conhecimento, talvez não tão a fundo como eu gostaria, mas é um ambiente muito familiar meu, porque sempre fez muito parte da minha vida, tanto no meu processo de vida religiosa, como na minha vida enquanto fiel, né? Então, hoje está ajudando o nosso reitor, o Padre Edson, para mim é um grande privilégio, uma grande alegria, e faço isso não só como um cumprimento de trabalho, mas também como uma vocação de poder estar conduzindo, né, ou ajudando a conduzir esse lugar que é tão importante para a fé, né, de todos nós baianos e de todo o Brasil, né? E então eu fico muito feliz, eu peço mais uma vez que vocês possam me ajudar nessa tarefa que não é fácil, essa tarefa difícil. Muitas vezes tem pessoas, aquelas pessoas que já estão lidando comigo, muitas vezes me encontram muito elétrico, muito prático, e às vezes a gente acaba agindo de forma não muito adequada, mas eu conto muito com o apoio e a compreensão de vocês, né? Eu sou uma pessoa muito objetiva, muito prática, muito rápida, e às vezes a gente acaba pecando aqui ou ali, né? E o que é muito comum, né, humanamente falando, mas graças a Deus, como nós estamos dentro de um ambiente religioso, dentro de um ambiente de igreja, ainda que o nosso humano possa vir a aflorar, a gente tem o nosso objetivo em comum, que é trabalhar
para o desenvolvimento da nossa fé e para o acolhimento de todos os fiéis, né? Então, eu agradeço a acolhida de todos. Muitos estão me dando boas-vindas aqui no chat, né? Teve alguém que me perguntou aí no chat onde é que eu fico na igreja. Então, a minha mesinha fica ali no primeiro andar, logo depois que passa do consistório, ali no corredor. Então, eu consegui montar meu cantinho ali, né, com o telefone, meu computador, onde eu resolvo algumas questões administrativas e algumas demandas que o padre me passa. Mas eu estou sempre em movimento também, né, em toda a igreja, junto com os funcionários, né, desenvolvendo e tudo isso. Mas é isso, gente. Sou um pouco eu, tá? Então, espero que com o passar do tempo a gente possa vir se conhecendo mais, conversando mais, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Outro ponto. Pedro é o coordenador da igreja, é o administrador da igreja. E cada serviço tem um coordenador, não é verdade? Cada serviço tem um coordenador. Então, cada um de vocês precisa obedecer às orientações do coordenador do seu grupo, da sua equipe. É outra coisa importante. Precisa seguir as orientações que são dadas pelo coordenador. Todo serviço precisa de uma orientação. Eu sou o orientador geral, mas eu não posso estar acompanhando grupo por grupo. Então, eu confio a cada pessoa que faz parte de um grupo o ministério da coordenação. O coordenador prepara a escala, o coordenador orienta, fique ali, fique aqui, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. E é importante que se obedeça, que cada um siga a orientação do seu coordenador. O coordenador é responsável pela escala, é responsável pela organização e funcionamento. Logo, é necessário seguir e respeitar aquilo que o coordenador organiza, aquilo que o coordenador orienta. Aproveito para agradecer a todos os coordenadores que prestam esse serviço, que às vezes é um pouco desafiador. Antes da pandemia, nós tivemos algumas dificuldades de pessoas que não obedeciam, iam assim fazendo o que queria, mas não podemos continuar respeitando ou desrespeitando a essa pessoa que tem uma função especial. É preciso evitar trazer sacolas. Atenção, evitem trazer sacolas, pois nós não temos um local para guardar sacolas. E não devemos deixar as sacolas no atendimento, nem nas poucas gavetas e espaços que nós temos. Se a gente traz bolsa, não sei o que lá, para a igreja, a gente também corre o risco de levar para a nossa casa o vírus, que o vírus pode estar ali. Então, a gente deve evitar ao máximo trazer bolsas, sacolas para a igreja. Nós tínhamos aquele balcão com as gavetas que terminou, que as pessoas pegavam as chaves, levavam as chaves. Então, tem muitas chaves perdidas. Nós não mandamos recuperar porque estamos com a expectativa de construir ali debaixo da escada que dá acesso para o altar uma pia. E ainda não sabemos onde iremos colocar esse balcão com as gavetas para que os voluntários coloquem suas bolsas e suas sacolas. Lá em cima, no primeiro andar, nós temos um cafezinho. Eu quero pedir a quem toma café que tenha o cuidado de lavar a louça que usou.
Isso é muito importante. Às vezes as pessoas usam uma xícara, um talher e larga lá. Não, na igreja nós não temos quem faça isso. Então, se eu usei uma xícara, usei um talher, usei um copo, eu lavo. Outra coisa importante é contribuir com alguma coisa. Não é o café da manhã que é servido lá em cima. O café da manhã, para quem vem trabalhar cedo, que pode tomar um café, é na devoção. O café não é lá em cima. Lá em cima é um cafezinho que a gente pode tomar uma hora ou outra no intervalo. Devemos também cultivar aquela mesa arrumada, a mesa arrumada. Também o sanitário. Ao usar o sanitário, deve dar descarga, deve deixar o sanitário limpo, porque uma outra pessoa, depois de você, vai usar. Outra orientação. Quem tem camisa de identificação deve usar a camisa de identificação. Por exemplo, o pessoal do acolhimento. E evitar de deixar aqui na igreja vestes litúrgicas. Não deixe sua veste litúrgica aqui na igreja. E não use a veste de outra pessoa. Lembro mais uma vez que nós continuamos em tempo de pandemia. Não podemos partilhar a veste litúrgica. Se não tem a veste litúrgica ou esqueceu, pode fazer a leitura ou pode fazer um comentário com a roupa comum. Não se preocupe com essa questão de querer vestir uma veste litúrgica que não é sua ou que está lá na igreja. Outra coisinha importante. Nós estamos com muitas celebrações transmitidas. A gente precisa ter muito cuidado estando ali no altar, com a postura, com os gestos. Às vezes a perna levanta, aí a pessoa fica numa posição um pouco irregular. Precisa ter muito cuidado. Não cochilar, não é? Porque quem está em casa acompanhando a celebração está vendo. Não circular defronte do altar. Isso aqui é uma coisa interessantíssima. Às vezes tem um voluntário que sai de lá da frente da igreja, vem caminhando, passa para lá, passa para cá. Temos que ter esse cuidado, porque a missa é transmitida e fica feio. Estamos planejando as festas da colina para o final do ano. Não sabemos ainda como será. A última sexta-feira, a primeira sexta-feira, ainda não sabemos se podemos celebrar missas campais. É tudo uma interrogação. Não sabemos se vai ter lavagem, não sabemos como será a festa, porque tudo vai depender do desempenho, ou seja, do desenvolvimento da pandemia. Hoje o governador deu uma entrevista chamando a atenção de que novos casos estão surgindo e o número de pessoas infectadas com a nova variante Delta está aumentando. Então, tudo ainda é uma incógnita. A gente não sabe como as festas irão acontecer. Talvez na mesma modalidade do ano passado. As celebrações dentro da igreja, transmitidas pelas redes sociais. Nós vamos informando, pouco a pouco, como tudo irá acontecer. Com relação aos grupos do WhatsApp, evitar postagens fora do objetivo do grupo. Evitem postar no grupo
aquilo que não faz parte do objetivo. O grupo Bom Dia Voluntário foi criado para as comunicações oficiais. É importante que todos façam parte desse grupo. É o grupo em que nós iremos colocar todas as informações. E só o administrador do grupo pode transmitir mensagens. Então, estejam sempre acompanhando as notícias gerais e oficiais através do grupo Bom Dia Voluntário. Outro pedido: não prestar informações sem ter conhecimento. Não realizar campanhas internas nos grupos. Outro dia teve uma campanha para comprar passagem para uma pessoa, acho que foi Samuel que liderou essa campanha. Gente, nós temos um projeto, é o projeto Bom Samaritano. Se qualquer pessoa precisa de remédio, precisa de passagem, precisa de ajuda para exame, tem que encaminhar a pessoa para o projeto Bom Samaritano. Ajudar, assim, de modo aleatório, a gente pode estar até prejudicando a pessoa. Tem gente que diz que quer dinheiro para viajar, quando você dá o dinheiro, ela não viaja para lugar nenhum. E o pessoal do projeto, assistente social, a coordenação do projeto, já tem traquejo. Se a pessoa pede remédio, não dá dinheiro para comprar remédio. Se a pessoa pede passagem, não dá dinheiro para comprar passagem. Compra a passagem, bota a pessoa dentro do ônibus. Senão a pessoa vende a passagem. A gente precisa entender que hoje a Igreja do Bonfim tem uma obra social. Qualquer pessoa que vem me pedir alguma coisa, eu não dou. Eu encaminho a pessoa para o projeto Bom Samaritano. Porque lá ela vai ser escutada, a situação vai ser analisada e a ajuda será dada com critérios. O atendimento de confissões, no domingo pela manhã e sexta-feira pela manhã, está acontecendo na casa número 27. A Capela das Velas está funcionando e a Capela da Água Benta também. Não sei se todos sabem, mas o corredor do lado direito da igreja está interditado porque estamos fazendo um serviço de restauração dos azulejos. E também a Sala das Promessas está interditada. Portanto, os espaços da igreja estão limitados. Nós pedimos à prefeitura um toldo que foi colocado do lado de fora, ali na lateral da igreja, e algumas pessoas que não conseguem entrar estão sendo acolhidas ali. Tudo está sendo preparado para que vocês voltem com todos os cuidados, voltem com toda a disposição, voltem com todo o amor, que o Senhor do Bonfim está de braços abertos para nos acolher. Vamos viver um tempo novo, vamos construir uma nova história, vamos juntos fazer da Igreja do Bonfim, como nós aprendemos no ano da misericórdia, um oásis da misericórdia, um lugar de alegria, um lugar de encantamento, um lugar de amizade, um lugar de fraternidade, um lugar de entendimento, de compreensão, de perdão, um lugar de respeito, um lugar de escuta. A Igreja do Bonfim precisa contar com a nossa colaboração
para ser esse lugar acolhedor, o lugar onde cada um se sente bem, o lugar onde cada um trabalha com alegria. Tivemos experiências no passado de aborrecimentos, de pessoas que eram maltratadas pelo próprio colega voluntário, que gritava, que humilhava. Gente, essas coisas não podem acontecer mais. Vamos evitar tudo isso. Vamos tratar o outro como nós gostaríamos, como cada um de nós gostaria de ser tratado. A gente fala com o outro como gostaria que o outro falasse com a gente. A gente deseja para o outro aquilo que a gente gostaria que o outro desejasse para a gente. Eu quero fazer esse pedido a vocês, assim como o responsável maior, eu tenho essa missão como um pai. Eu falo para vocês que são meus filhos espirituais, pedindo a todos apoio, pedindo a todos compreensão, pedindo a todos dedicação. Vamos viver um novo tempo. Repito, vamos construir uma nova história. Agradeço pela participação. Temos em torno de 150 pessoas. Algumas pessoas justificaram. Eu pedi a Pedro que fizesse um controle para saber quem participou. E naquele vídeo da convocação, eu falei que quem não participasse da reunião não podia voltar a prestar o serviço. Por quê? Porque todas as vezes que nós realizamos reuniões e que as pessoas que deviam participar daquela reunião não participam, elas continuam cometendo os mesmos erros, os mesmos equívocos, não acompanham as orientações e prejudica muito o trabalho, prejudica muito. Então, participar das reuniões é muito importante, sobretudo quando voltarmos a realizar as reuniões presenciais. Esse ano, ainda não, mas no próximo ano, com a graça de Deus, nós vamos voltar a realizar as reuniões presenciais. O almoço também, né? Quero lembrar que na próxima quinta-feira, às 19h30, temos a última live sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. Desejo a todos uma boa noite. Vamos concluir rezando uma Ave Maria e depois eu quero conceder uma bênção especial para todos vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vive nós. Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Meu abraço, meu cumprimento. Vamos trabalhar juntos.